Essa semana eu fui convidado da TV Master para dar uma entrevista sobre economia para viagem. Então eu vou colocar aqui na íntegra para você assistir, tá cheio de dicas. Então curta logo esse vídeo, segue o canal também para ficar por dentro de todas as dicas. E agora fica com você a entrevista. E agora a gente vai falar de algo que todo mundo ama: viajar. Mas nem sempre é tão fácil, né? E aqui eu estou com o vlogger Daniel Medeiros, que ele dá dicas sobre planejamentos e financeiros para viagens, né? Daniel, conta pra gente como começou essa tua trajetória. Então, eu acho que começou desde a infância esse gosto pelas viagens, né? Eu até, quando era criança, eu dizia que eu seria, na hora de estudar, eu fazia a faculdade, eu faria turismo. Mas aí a vida foi seguindo, eu fiz outras coisas. E quando eu fui morar um tempo em Fortaleza, eu conheci uma colega minha que ela viajava muito, assim, e ela me deu umas dicas de como conseguir viajar com pouco dinheiro, ficando em hostel, esse tipo de coisa. A Nubia, ela está até assistindo, um abraço para ela. E eu fiz a primeira viagem. Depois que eu fiz a primeira viagem, eu fui infectado pelo vírus da viagem e não parei mais. E ele falou uma coisa bem interessante: eu viajo com pouco dinheiro, né? Que aí é o mais difícil, né? Aí a gente vai descobrir como. Mas primeiro, eu vou pedir para o meu diretor colocar as fotos aí, porque vamos ver para onde ele já viajou, para a gente babar bem muito. E ele vai falar como é que foi essas viagens, tá bom? E foi Hungria, foi na última viagem que eu fiz, foi bem bacana. Somente, né? Ele já começa assim. Dubai, essa aí faz uns 3 anos. Dubai. Bem bacana. Essa também foi na última viagem, agora em fevereiro. Um amigo que eu conheci na África, em janeiro. E aí eu encontrei novamente agora em fevereiro, na Itália. E qual foi a viagem que mais marcou para ti? Então, essa pergunta é sempre difícil de responder, porque toda viagem sempre tem uma coisa diferente. Eu sempre busco ir para lugares diferentes, para continentes diferentes, enfim. Eu fui para a África recentemente, foi muito bacana ver aqueles animais todos assim, ao vivo, né? Gostei bastante do Japão, gostei muito da Bolívia, embora eu tenha sido assaltado lá também, foi muito bacana. Nossa, Europa, América Central, a viagem que eu fiz pela América Central, México, Cuba também, foi muito bacana. Eu tô vendo que tu já viajasse para um monte de lugares aí. Como é que tu se vira com o idioma? Então, eu falo inglês e o espanhol também. Então, essas duas línguas, e o português, obviamente. Então, essas 3 línguas aí já me ajudam bastante no dia a dia da viagem. Agora me diz uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber. Como é que tu consegue viajar tanto? Isso... Inclusive, esse ano eu já fiz 2 viagens internacionais. Somente, viu, gente? E isso não comprometeu minhas finanças, né? Porque eu tento fazer a viagem sempre de maneira econômica. E como que eu consigo fazer isso? Eu planejo antes a viagem, compro com milhas, com pontos, né? Que aí já facilita a ida até o lugar. Pois o primeiro segredo que você já está me dizendo aí, que é as milhas. Exatamente. As milhas, enfim, tem várias maneiras de você conseguir juntar esses pontos, né? Mas uma maneira que eu utilizo mais é comprando no cartão de crédito. Então, toda compra que eu faço, por menor que seja, eu tento comprar no cartão de crédito, que aí vai juntando os pontos e já vou salvando para a próxima viagem. Próximo, né? Exatamente. Agora, como é que eu posso me planejar? Eu quero viajar. Agora, eu estou ali em casa, nossa, ele foi para tanto canto bom. Aí eu também posso. Como é que eu planejo isso? Então, primeiro você tem que saber qual que é o orçamento que você quer gastar naquela sua viagem. Porque as pessoas acham que só os ricos podem viajar. Isso é mentira. Tem muita gente que pensa isso. Pois né? qualquer pessoa pode viajar. Agora, o tipo de viagem varia de acordo com o seu orçamento. Se você tem um orçamento mais livre, digamos assim, um orçamento maior, então você consegue fazer uma viagem mais confortável. Eu prefiro fazer a viagem mais econômica mesmo, até porque quanto menos eu gastar numa viagem, mais dinheiro eu vou ter para uma próximas viagens. Então eu vou sempre economizando. De que maneira? Eu economizo tanto antes de iniciar a viagem, quanto na viagem também eu tento economizar. De que maneira? Fazendo minha comida. Mesmo viajando, tem muita gente que tem um pouco de preguiça, né? Eu estava curioso sobre isso, por exemplo. Visitou vários lugares, culinárias são diferenciadas, e você já está dizendo que você já faz questão de cozinhar para já custear os custos, não é isso? Exatamente.
Na realidade, eu não vou deixar de comer no lugar. Mas eu também não vou comer todas as refeições no lugar. Então, tipo assim, o café da manhã, eu não fico em hotel, porque primeiro eu viajo só. E se eu fico no hotel, eu fico meio que isolado, né? Não tenho contato. Então eu gosto de ficar em hostel. Quem não conhece hostel é um tipo de acomodação, é tipo uma pousada. Tipo um alberguezinho. É um albergue, né? Em português seria um albergue que você não aluga o quarto, você aluga uma cama no quarto. Então você divide o quarto com, sei lá, Então você 10. já tem a oportunidade de conhecer novas pessoas. Novas pessoas, E quem exato. sabe os novos locais, não é isso? Exatamente. Então, você já faz amizade e quando você for para uma próxima viagem, aquele amigo que você fez naquela viagem já vai ser Conheci fulano um tal anfitrião. canto. Na próxima viagem você já nem precisa mais pagar Vou pra casa hospedagem. dele. Já tem a casa ali para ficar. E, enfim, quando o local que eu fico hospedado não tem alimentação, não tem café da manhã, por exemplo, e mesmo tendo, eu gosto de ter um hostel com cozinha compartilhada. Que aí eu posso ter acesso à cozinha e fazer minha comida. E a alimentação é o que mais se gasta na viagem. Então, enfim, se você faz esse uso aí dessa Já é uma boa economia. Já é uma boa economia. Você acha que o destino influencia muito na questão do gastar? Com certeza. Viajar aqui pela América do Sul, tem muita gente que, quando pensa em viajar, já pensa em Europa, Estados Unidos, mas é bem mais caro. E esquecem que aqui do nosso lado tem tanta coisa bacana para fazer, enfim, de deserto, as geleiras lá no sul da Argentina, as culturas maias, incas aqui na América Central, América do Sul. Então, enfim, dá para fazer uma viagem, passar por diversos países. Tipo, ano passado, enfim, 2 anos atrás, não sei, eu fui para a América Central, fiquei 40 dias viajando e passei por 8 países e foi sensacional. Acho que foi uma das melhores viagens que eu fiz, com cachoeira, com vulcão, com cultura, enfim. Eu ia já perguntar isso também. Qual foi a melhor viagem que tu fez? Que assim, é aquela que eu repetiria novamente. E é aquela que eu ia nunca mais. Não tem essa que eu nunca iria. Ai, que interessante. Não tem essa que eu não queria. Uma das mais recentes que eu fiz, que foi a da África, lá eu fui assaltado. Levaram todos os meus equipamentos, dinheiro, enfim, foi bem pesado o que aconteceu lá, assim, foi violento e tudo. Mas eu voltaria para lá. Assim, a África do Sul, especialmente a cidade de Cape Town, foi onde eu fui assaltado. É uma cidade muito bonita, assim, lembra muito Rio de Janeiro, mas com ainda mais coisas para ver, pinguim, enfim, é muito bacana. Então, não tem esse lugar que eu não voltaria. Bem, é quase férias que você faz, né? É possível poupar e permitir pequenos luxos, de vez em quando, ou não? Sim, é possível. Agora, sim, é como eu falo, a viagem depende muito do seu orçamento. Se você quer ter uma viagem mais cômoda, com mais luxo, qual o seu orçamento? Quanto que você ganha para poder te permitir fazer isso em 1 ano, 2 anos? Se você ganha pouco e você quer fazer uma viagem de luxo, minha primeira viagem eu quero fazer uma viagem de luxo. E eu ganho, sei lá, R$1.000. Você não vai conseguir fazer uma viagem de luxo todo ano. Verdade. Você vai ter que esperar 4, 5 anos para fazer uma viagem. Eu prefiro fazer viagens mais econômicas e todo ano estar viajando. Bem, você já disse que viaja sozinho. Viajar a 2 é mais caro? Não é, depende também. Tem coisas que ficam até mais baratas quando você está acompanhado. Por exemplo, você vai no restaurante. Se você compra um prato para uma pessoa, é mais caro do que comprar para 2 pessoas. Exato. Só que tem as vantagens e as desvantagens. Quais são as vantagens de se viajar com outra pessoa? Você tem alguém para compartilhar, você tem alguém para... Enfim, você está sempre acompanhado, você nunca está sozinho, né? Mas as desvantagens é que você tem que estar o tempo todo argumentando. Uma pessoa prefere para ver o estádio e a mulher prefere fazer compras, sei lá. Então... É quase uma dica, viu, que viajar vai quase sozinho. Outra coisa bem curiosa, que uma pessoa que vive de moda como eu, a questão da mala. Então, a mala é um problema, no meu caso, para você seria um problema. Para mim, com certeza. Porque aquela frase que diz, menos é mais. Menos mala é mais dinheiro disponível para fazer as outras coisas. Estou entendendo. Principalmente porque hoje, na Europa, e enfim, aqui no Brasil já tem isso também, de cobrar pela mala. Então, se você leva pouca coisa e você não despacha a sua mala,
você não vai pagar mais pela passagem. E outra coisa, é a vantagem também de você estar com a mala contigo no avião, você nem perde tempo na hora que chegou no aeroporto, você não perde nem tempo de pegar a mala ainda, você já pegou o avião, pegou a mala e já saiu, entendeu? E assim, nas companhias low cost, por exemplo, antes eles davam acesso a 10 quilos, e isso está cada vez reduzindo mais. Cada mês diminui, né? Exatamente. Então, você tem que... Eu, na última viagem que eu fiz para a Europa, passei 18 dias e eu fui com 7 quilos no inverno. E como é que se faz isso, hein? Pouca roupa, você vai repetindo, lava lá também, é possível lavar as roupas lá. As roupas mais pesadas você já vai vestindo, porque assim... Coisa já vai. Exatamente. Tudo que for mais pesado, as calças... E o que mais não pesadas. pode faltar na mala do Daniel? O que não pode faltar na minha mala é o equipamento para tirar as fotos e fazer os vídeos. Os principais, né? Que agora é só o celular. Mas ainda assim a gente tenta fazer milagre com ele. Depois de tu visitar tantos países aí, para qualquer lugar aí, tu voltarias para um em específico para fazer algo que você ainda não fez lá? Voltaria mais que um. Eu normalmente tento, como você tem aquele negócio de tentar sempre aumentar a lista de países que você já visitou, então sempre quando eu viajo eu tento viajar para países distintos. Mas o Japão em especial, Japão, né? Inclusive, eu estava até vendo hoje, eu fui visitar o Monte Fuji na época lá, e estava nublado, eu não conseguia enxergar o Monte Fuji, então eu voltaria lá para tentar ver o Monte Fuji de novo, né? Já que na época que eu fui ele fugiu. Teve algum país que tu foi fazer alguma coisa que não podia fazer lá? Esse barrado, disse que não. Não. Assim, você visitou vários países, acho que não viu todos, mas assim, culturas diferentes. Teve alguma coisa assim que eu estava fazendo e de repente foi... Não, ou foi tudo de boa? Normalmente eu pesquiso antes, né? Para ver se tem algumas coisas que você não pode fazer. Mas até agora, dos países que eu fui, por exemplo, quando eu fui para a Tailândia, para entrar no templo, você tinha que vestir, você não podia acho que você não podia de bermuda. As mulheres não podiam ir com os braços de fora, né? Então tinha que colocar, mas isso no próprio templo eles já oferecem esse tipo de... Agora, vamos matar só a curiosidade dos nossos telespectadores. Quantos países tu já conhece? Completei agora 46. 46. Qual é a tua meta desse ano e para onde? Então, o ano começou agora, né? Eu já fiz 2, então não sei. Eu tô com uns projetos. Calma aí. O ano começou e tu já fizesse 2 viagens. Somente. Gastasse pouco. Pouco. Pra onde foi essas 2? Então, a da África, que iniciou em dezembro e terminou em janeiro. E em fevereiro, março, eu fiz pra Europa. Só, gente. Agora, vamos dizer o seguinte. Eu tô aqui agora, tô ouvindo isso tudo, me animei, quero viajar. Qual é o roteiro que tu indica assim, ó? Pá, é bom, bonito, barato? Depende muito do que você... essa resposta é difícil de dizer, porque tem vários fatores. O que você gosta de fazer? O que você aceita passar por perrengues, por exemplo? Porque quanto mais barato, mais perrengue você vai ter. Isso é verdade. Então, enfim, o lugar mais barato que eu gostei demais foi a Bolívia. E eu passei por Bolívia é muitos linda, perrengues. né? Pois é. Bolívia tem a capital La Paz, que fica a 4.000 metros de altura. Tem o deserto de sal. Tem os llamas, aqueles animais todos assim que são muito bacanas. E tem o Lago Titicaca, tem a Ilha do Sol, que fica no Lago Titicaca, que é o lago navegável mais alto do mundo também. Então, tem a cultura inca. Então, a Bolívia é um país que eu indicaria para uma primeira viagem. Quer dizer, talvez não para a primeira viagem por causa dos perrengues, mas assim, por questão de custo, seria a Bolívia. Daniel, para a gente finalizar, a gente está aqui no Nordeste, com certeza você deve conhecer lugares maravilhosos. Sim. Hoje é sábado, eu estou ali com um dinheirinho extra. Me dá uma dica assim, vamos passar um final de semana onde? Aqui em João Pessoa a gente é bem situado, tanto aqui no estado a gente tem praias muito bacanas no litoral sul, mas se quiser sair do estado, tem Pipa, no Rio Grande do Norte, pertinho. Tem as praias lá de Pernambuco também, em Porto de Galinhas. Então,
Dá para fazer tranquilo e ainda dá para economizar. Se você tem carro, você pode usar o BlaBlaCar, que é um aplicativo que você compartilha a viagem e as pessoas... Como é o nome do... BlaBlaCar. BlaBlaCar. Exato, BlaBlaCar, que você coloca a viagem vamos supor que você vai sozinho, você tem 3, 4 vagas no teu carro. Você coloca a viagem no aplicativo, as pessoas entram em contato contigo e pagam 20, 30 reais, sua viagem sai de graça. É verdade. Boa dica, viu? Daniel, foi uma satisfação. Eu espero saber quais são os próximos planos seus aqui em breve. Vamos acompanhar aí. Qual é o teu Instagram, para quem quiser acompanhar tuas viagens? Ah, sim. Então, era o que eu ia falar. Eu estou com um projeto agora de um canal no YouTube, que eu comecei agora esse mês já. Tá? Eu coloco algumas dicas de economia, dicas de viagem, que é o Pra Lá Que Eu Vou de voar, VO. E tem um Instagram também, que é Danctor, D-A-N-C-T-O-R, que lá eu já comecei esse trabalho, já tem mais de 2 anos, e tem todas as fotos, vídeos e dicas. Muito obrigado.